Boa noite, aqui são 22h01. Vocês estão aí, esperando o pessoal dar uma entrada. Boa noite, Heitor. Heitor, nome do meu futuro filho, se Deus quiser, se for menino. Nome fantástico, meu irmão. Boa tarde ainda pra vocês, né? Não, boa noite, povo. O que é isso? Aí já é 18 e alguma coisa? Aqui já são 22h02. Tô aqui hoje, que tem que ser uma coisa que eu sempre falei pra vocês. É uma história de desabafo. Eu quero fazer umas atualizações de coisas que eu vi, tá? Relacionadas ao caso aí por aí, de notícias. Eu quero muito que vocês depois podem fazer as perguntas. Se for Gêmeos, vai ser com a graça de Deus. E já tem o nome de tudo. Então é tudo programado. Com programação você vai longe. Miserável. Vamos esperar os miseráveis, se Deus quiser. E eu tomando uma cervejinha para ficar de boa, né? Que falar que vocês tem que ficar tranquilo. Ó, já falaram que gêmeo não. Mas se vir, a gente cuida. O pessoal aqui tá me tratando. Deu bem aí, ó. Até mandaram uns trem aqui que eu não sei nem o que é, mas eu não trem de comer. Não comer. Não, bonito eu não fui, não. Eu pedi, assim, tem gente que é o seguinte. Eu pedi só pra ser feio. Tem gente que implora, né? Eu não só pedi pra ser feio, o resto tá tranquilo. Desculpa a brincadeira. O Jefferson acho que vai entrar aqui, acho, tá? Eu me chamei. Engordei, não tem jeito não. Olha. Vou ter que chamar. Eu fiquei de chamar ele. Ficou de vir. Deixa eu só ver. Ele mandou um áudio. Eu tava. Fala, miserável. E aí? Rapaz, essa cerveja é essa aqui, ó. Angelo Poretti. Esse treco aqui, ó. É um chopp que tem aqui. Eu acho que eu já tomei não sei quantos. Moçada, é o seguinte. Eu quero falar com vocês umas coisas que até pra parte... Não, Jefferson, fica tranquilo, meu irmão. Eu vou tocar aqui meia hora. Se der, você entra rapidinho. Nós vamos conversar aqui. Que eu acho importante as pessoas... Vou deixar a live salva também. Vou falar de umas questões que... aconteceram comigo. Até para vocês também saberem como é que é o Poder Judiciário. Até para vocês saberem também como é que funciona a ação. Vocês saberem também como é que funciona a gratuidade da justiça. Tudo. Que às vezes o advogado não conta tudo para vocês. E eu sempre falei, então não tem problema nenhum, tá? Cara, pra você ver. Cada um... Então eu vou falar para vocês as coisas sempre com muita naturalidade, tranquilo, porque a gente tem que ser assim. Eu sempre converso com todos os meus clientes absolutamente antes de fechamento de contrato. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Hoje já passou uma situação que é o seguinte. Teve um ex-cliente, tá? E eu quero muito que vocês... Sempre eu falo para vocês, seus miseráveis, vão estudar. Estuda. Depois, vocês não vão pôr dinheiro em empresa nenhuma, em canto nenhum. Primeiro estuda. Vocês não precisam disso. Criptomoeda dá muito dinheiro, tá? O que mais me magoa é a questão da ingratidão do ser humano. E o Brasil ele tem um péssimo hábito de culpar pessoas que estão tentando fazer algo, né? E ele afugenta talentos. É uma coisa que realmente isso acontece. Eu vejo aqui na Europa, que eu tô vendo coisas que eu não vi a primeira vez que eu tô vindo, já tô compartilhando com vocês. Uma conquista que já veio trabalhada. Desde 2019 que eu tô com isso, eu tentei vir para cá. Comprei euro muito lá atrás. Não pude ter lua de mel por causa da pandemia, né? Todo mundo passou por isso. E infelizmente estou tendo agora. E ontem eu fui pego com duas situações. Primeira, sim, roubaram a minha carteira, não foi eu que perdi, roubaram. Foi furto, vamos falar assim, né? Que é a palavra correta. Eu não vi, porque tem muito na Europa, eu não sabia. A gente acha que não é só no Brasil, não. Todo lugar tem suas mazelas. Foi lá e pegou, chama pickpocket, catou a carteira, eu não vi.
E não tem nem jeito o que fazer. Graças a Deus, felizmente, e diga-se, foi em Veneza, tá? Felizmente, o passaporte está comigo. Então, assim, já é um ponto agora. Segundo, grande ponto, que ontem me tirou um pouco da dor de cabeça. Deu dor de cabeça, eu dormi mal pra caramba, até antes de vir... Aí, ó, meu ex-cunhado foi furtado na Itália. Muita gente, quando eu falei da negócio de perder, falaram pra mim no meu inbox: tu não perdeu não, foi que bateram tua carteira. E eu realmente, depois fui parar pra raciocinar, cara, não é assim, tá? Não foi desse jeito, mas bacana. E aí, o que aconteceu ontem? Um ex-cliente que desistiu da ação, e aí é importante vocês saberem como funciona a ação no Brasil. A ação no Brasil demora. O que eu falo pra vocês tantas vezes? A ação no Brasil é pelo menos 3 anos. 3 anos, sempre falei isso. Nunca disse garantia pra ninguém. Absolutamente. Quem te promete ter garantia, corre também, tá? O papel do advogado, ele vai muito consubstanciado com o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse cliente era um cliente Atlas, tá? Que é uma empresa que, infelizmente, o CEO, que é o Rodrigo Marques, é um picareta, e aí eu vou falar desse jeito, está aí, solto, não teve investigação, a polícia não foi atrás, o Ministério Público não foi atrás, andou parcialmente as coisas, até hoje, tá? Pode ser que esteja em andamento. Está em andamento muita coisa, mas até a presente data não deflagrou uma operação como aconteceu no caso da GAS. Então, bacana. O caso Atlas não teve isso. E aí, esse cliente, ele procurou, assinou o contrato, tudo que vocês assinam, observem também as coisas que você assina e o que muito mais. Se a pessoa que vocês estão assinando, que é o advogado contratado ou quem quer que seja, está sendo honesto com você, tá? Mateus, eu não vou ficar me adentrando com você, porque você não tem nada a ver com a história, tá? Obrigado. Então eu vou falar exatamente a minha versão e aqui é eu que vou contar o que eu acho que aconteceu, de acordo com o que eu tenho de documento. Tudo que eu falo, sempre eu falei com muito documento, muita coisa. O cliente chegou, me procurou, está no contrato dele. Tá? Primeira coisa, as custas processuais em caso de não acatamento da gratuidade da justiça, que é uma exceção e não regra, toda ação tem a regra, serão por conta do cliente. Ponto, bacana, para frente. Toda ação no Brasil, portanto, tem custas. Todo cliente e nenhum advogado garante isso ou deve garantir. Tá? Ação, cada tribunal, como é que funciona a custa? Vocês têm que saber. Por exemplo, Rio de Janeiro, 2% do valor, mais taxas que são feitas, indexadas pelo próprio juízo daquela causa. Então, 2% mais algumas taxas. Bacana. São Paulo, 1%. Tá? 1%. Brasília, vou dar uma situação de 1 milhão. Vocês têm que entender isso, como é que funciona a justiça. A regra do judiciário sempre é pagar. Eu acho ridículo. Ridículo. Por quê? É simples. Não deveria ter, pelo seu acesso à justiça, segundo a Constituição Federal, não deveria ser cobrado. Eu acho que não deveria ser cobrado. Tem muita coisa que eu acho que o Brasil não deveria ser. Você foi lesado. Você está pagando o advogado. Você tem que chegar e entrar com a ação. E você tem que pagar ainda para o judiciário. É complicado, tá? Mas ok, a gente está nesse sistema? Está. Se você não está satisfeito nesse sistema, trabalhe, faça, tenha condições e saia do Brasil. Beleza? Esse é o ponto, tá? E aí o que acontece? Toda ação no Brasil tem uma custa. Nesse caso específico, o que acontece? Veio uma pessoa e falou o seguinte: gratuidade. Sempre foi exceção. No judiciário, são condicionais, o juiz pede imposto de renda, declaração dos últimos 3 meses das contas, extrato cartão de crédito, por aí. Bacana. Isso é o que acontece. O juiz que analisa, Se não der, doutor, o que cabe? A regra é pagar no início. O que cabe? Agravo para o tribunal. Nesse caso, com esse cliente, foi feito. Tá? Bacana. Não deu certo? Reprotocolizou-se a ação, tentou tudo de novo, fez a mesma coisa, caiu em outra vara,
Tribunal de novo, com outro desembargador, negou. E aí o que está acontecendo agora? Sendo franco com vocês, foi algo que assim, hoje não tira meu sono mais não, porque a gente já pensa, absorve, todo mundo, eu sou ser humano como qualquer um. Falei, cara, eu vou pegar na diversidade, trazer alguma coisa boa para as pessoas, para elas entenderem como funciona o processo e terem consciência, porque a partir do próximo ano, e eu estou deixando isso público, muitas pessoas vão procurar outros advogados e têm em mente que existem custas do processo. Sempre. Nesse caso aí, a gente conseguiu o quê? O parcelamento, tá? Parcelamento. O cliente não quis, mesmo com o parcelamento. Eu vou falar até questão de... e aí o que acontece? Agora, depois de algum tempo, ele pediu a desistência da ação, nós falamos assim, você tem certeza que você vai desistir? Aí ele falou assim, a gente perguntou para ele 2 vezes. Não tenho condição de assumir, agora eu posso assumir por ele? Eu sou pai de família, eu tenho minhas contas para pagar. Para eu chegar aqui agora, tá aqui hoje, meu amigo, eu tive algum mérito. Todo mundo teve. Todo mundo tá onde devia estar. Essa é a história. Trabalho muito, são 12 anos. Tá? 12 anos. Trabalhando. E no Brasil tem um culto à pobreza. E aí, por exemplo, vem pessoas te ameaçando, tentando te extorquir, porque você ficou na cabeça delas rico, eu sempre fui, sabe aonde? Aqui, meu irmão, aqui, ó, e aqui. Isso aqui ninguém me tira. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa que eu sempre luto com vocês. Estudem. E para entrar com a ação, o trabalho sempre foi o quê? Uma prestação de serviço. É uma contratação, você está contratando um advogado que tem uma banca por trás para te ajudar. E que na hora da ação, tá? Primeiro, na hora que precisou, ele foi atrás de você, que te estendeu a mão, porque você foi lesado por um golpe que você colocou o dinheiro. Não foi o advogado que colocou por você. Culto à pobreza no Brasil é infame. E aqui, isso é que eu acho melhor, mais fantástico. Se você tá de cabelo azul, roxo, alguma coisa, não interessa como você... Hoje eu e minha esposa, a gente estava tomando um sorvete, conversamos com uma chinesa. E aí, assim, cara, a mulher falando a mesma coisa, as mesmas raivas que nós temos de lá, tá? Então, assim, esse é o ponto. Não é, e a gente tem uma inversão de valor, de culpado, que é assim, vou apontar um culpado da história. Não existe um culpado da história. Existe quem que fez o problema onde você se meteu. Tá? E aí, assim, a gente não coloca a arma na cabeça de cliente, a gente é um prestador de serviço. E o que eu acho ridículo é as pessoas quererem punir quem está vendendo um serviço que, para ele, que ele sempre tenta trabalhar com uma excelência. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Tá? Advogado paga conta, advogado tem família para sustentar, advogado não tem que ser extorquido, ameaçado, porque tudo que se faz tem volta. Todo caminho tem uma volta. Tem sempre uma história, a outra e a certa. Tá? E aí o que ocorre? Só finalizando esse ponto. Toda ação, que eu quero que vocês saibam na vida de vocês, toda ação tem que pagar custas. Toda ação. Tá? Ô, Matheus, se você quiser continuar falando isso, eu vou pedir pro pessoal te bloquear, tá? Porque você tá sabendo, nem isso que você tá falando tá certo, tá? Nem isso que você tá falando tá certo. E eu tenho prova disso. Você tá já falando mentira que eu recebi 5 mil? Não. Eu recebi 4, tá? Se você quiser continuar falando isso, meu amigo, que você não tem nem procuração para defender, vá fazer um curso de direito, passe no exame da OAB e, segundo, tenha procuração para falar pela pessoa, porque isso é exercício irregular de profissão. Não se brinca com o advogado, irmão. Eu não botei arma na cabeça de ninguém. Tá? Me contrataram. Se eu ganho dinheiro com isso, o problema é meu. É minha prestação de serviço. Beleza? Quem não tem condição, e aí eu vou falar agora nesse espaço, vá à Defensoria Pública. Se você acha que você não tem condição, vá à Defensoria Pública. Tá? Vá à Defensoria Pública. Não, você não merece nem isso, Matheus. Fica aí. Então, assim, esse é um ponto.
tá? Eu não defendo bandido, tá, Matheus? Não tenho um hábito. Tá? Não tenho esse hábito, não. E aí é o seguinte. O que eu quero falar com vocês, além disso? A ação tem custas? Quais os valores das custas? Eu tenho interesse em entrar em janeiro. Vamos lá. Boa pergunta, que era o segundo passo. Saulo, veja só. Toda ação tem custo a depender do tribunal. Primeiro, vamos fazer uma ação de 100 mil reais, de 1 milhão, porque fica mais fácil o exemplo, vocês entenderem a discrepância que é do judiciário. A gente demora muito tempo para poder entender isso. Salve, Pedrão! E aí, meu querido? Uma ação de 1 milhão. Rio de Janeiro, 20 e poucos mil reais, 22 mil. São Paulo, tá? 10 mil reais aproximadamente, que é 1%. Tem diferença? Tem. Paraná, 2.300. Brasília, 800 reais. Espírito Santo, 15 mil nesse caso. Cada ação, cada tribunal é de um jeito. Isso é para deixar a gente maluco. Vai depender do tribunal. Deixa a gente maluco o cliente, deixa a gente maluco o advogado. Porque cada serviço, cada tribunal, ele tem um sistema. Então, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Ele tem um sistema que é o PJE dele lá. São Paulo tem o ESAG. Brasília, PJE. Paraná, Projude, Paraná. Natal, Rio Grande do Norte é barato, viu? O Malu, é um tribunal barato, tribunal bom. Uma ação dessa deve ser uns 4... Barato, tá? Entre aspas. No conceito Brasil. Tá? O Rio é um dos mais caros. Ele perde para Paraíba, que é quase 7% do valor. Tá? A Paraíba é um pouco mais caro. Pois bem, esse é um ponto. Tá? Esse é um ponto. E aí, seguinte. Então vamos lá, sempre tem custas, você tem contratação do honorário do advogado, provavelmente. Se não tem condição disso, qual que é o caminho, doutor? Que todo mundo me pergunta isso. Vá para a Defensoria Pública, junte, tá? Junte tudo que você tem de comprovante de documento, de custo, para você tentar. Porque o judiciário é tentativa. Até uma ação é uma tentativa. Até uma ação é uma tentativa. Tá? Até ação é uma tentativa. Bacana. E aí, o que ocorre? Vá atrás se você achar que é conveniente. Bacana. Segundo ponto. Caso de cliente, só falando. Como eu disse, a ação são 3 anos pelo menos. Caso Atlas, tivemos 2 anos, e eu vou falar hoje também caso da GAS, o último parecer que eu tive acesso do Ministério Público Federal, segunda parte. Tá? O que ocorre? Começou dia 13 de agosto de 2019. Foi o problema quando desencadeou. Exatamente, 2 anos e pouco. Tivemos pandemia nesse cenário. Não teve nenhuma investigação, como eu falei no início da live. Nenhuma, tá? Por parte do... Nenhuma, assim. Foi ter depois de abril desse ano, tá? Essa questão, uma decisão que ficaria no conselho da parte federal, e aí não teve tempo ainda. Tem ação que vai ter gente que já está no STJ, que está em RESP, que já tem bloqueio, que vai receber? Tem, só que eu não vou ficar falando isso, não tem para que ficar falando. Eu sei o que está para mim, que eu sei que está na minha consciência, está aqui. Está tudo aqui. Tem registrado, não tem problema. Só que não deu tempo. Tem gente que não vai dar certo ainda? Vai, porque são situações distintas. Por quê? Tudo foi possível e tentou fazer? Tentamos. O cara limpa as contas, você vai fazer perícia forense na blockchain, existe laudo pericial da chain analysis para poder rastrear as exchanges, para poder saber para onde foram os ativos. O cara usa DEX. Tá? O cara usa DEX, que é a plataforma descentralizada, usa serviço de mixagem de carteira para poder dificultar. Tá? Então, assim, essa é a questão. Agora, hoje você não pode, e aí, assim, já, como eu disse, todo processo no Brasil tem esse tempo? Tem. São desabafos? Você acha que isso é bom para mim? Não é bom para ninguém. Quando você chega e contrata toda uma questão, faz um trabalho, na Atlas tem porque não, porque assim não está sendo.
Então, Camila, o que está acontecendo? Eu acho que sim, tá? A gente tá. Todos os casos que precederam, vamos falar assim, mais recentes, demoram mais ou menos 2 anos. 2 anos, tá? 2 anos para que aconteçam as coisas, tá? Mais ou menos de investigação. Não, ninguém recebeu. Teve clientes e outras pessoas que já receberam. Já receberam sim. Teve gente sim. Bem no início da ação já receberam. Tem. Inclusive Tribunal do Rio Grande do Sul. Marcelo, você não fala não, tá? Isso aí. Você não fala o que você não sabe, que você tá falando coisa que você continua não sabendo. Nem o que você assinou, tá? Esse é um ponto. Agora vamos lá. Segundo passo. Vamos... deixa eu só ouvir o que o Jefferson aqui falou. Não dá pra ouvir, não. Valor da gás, bloqueado. Bom, mais ou menos hoje, até onde se sabe, tá? Até onde se sabe. Foram os 592 bitcoins. 592 bitcoins. E aí, 20 milhões aproximadamente em espécie, moedas, e mais ou menos também bens móveis e imóveis. Eu acho que isso dá quanto, mais ou menos? Algo em torno de 200, 250 milhões, se não me lembro de cabeça. São 592 BTCs, que essa é a conta bem simples. Bacana. Dá o quê? 200, 250 milhões se não tiver realizado a venda do Bitcoin, mas o Bitcoin agora também deu uma caída. Tá? Ótimo. Agora, o que tem? Que é o que eu vou falar hoje. 4.330. No banco não. No banco eu não sei se tem, tá? O judiciário corrige o valor, como bem falado aí. Segundo, temos ainda aqueles 4.330 bitcoins que estão aqui. Ó. Deixa eu pegar o documento, que é o que eu vou falar também hoje do parecer. Explica o que eu bloqueio tá, vamos lá. Quando você fala de bloqueio em criptoativo, ele já está na carteira, retirado, pegou, está na posse do Poder Judiciário. Tá? Que o valor apreendido perto dos clientes, até onde eu sei, que é o que eu sei, isso, perfeito, como é que eu... Depois eu até ver como é que eu faço para fixar isso, esse é o ponto. Bacana. Quanto que foi bloqueado, quem que vai ter acesso, que é aí que tem que ser cobrado, saber a resposta dessa pergunta, é simples. Os advogados, que estão por conta disso da empresa. E o que me estranhou esses últimos dias? Deixa eu achar aqui. Que eu quero ler para vocês. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esse parecer. Ô Jefferson, tá aí, meu irmão? Se tiver, acho que é uma hora boa de você entrar também. Não sei se ele tá, senão vai ser só comigo mesmo. Tá? Não, o Marcelo, não tô te ameaçando não. Se você for querer inventar as coisas, quando você desvirtua as coisas e altera a verdade dos fatos como você o fez, aí você merece mesmo. Tá? E não é só você não. Porque eu não sou idiota. Tá? Todo advogado tem família, tem que ser tratado como qualquer ser humano, antes de tudo com a verdade e com respeito. Tá picotando. Jefferson, eu vou ler o parecer que está no Ministério Público e aí eu vou falar alguns pontos. Assim, autos número tal, eu vou me abster disso, eu vou abaixar a cabeça aqui porque eu tô lendo, tá? Tô pegando aqui o documento, quero que vocês vejam, que é o que eu tô lendo. Que não viabiliza... gás, blá, 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 aduzem os requerentes à atipicidade
das condutas investigadas, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e que jamais teriam deixado de honrar os pagamentos dos seus mais de 200 mil contratantes. Alegam que, se as cautelares patrimoniais persistirem, não haveria como efetuar os pagamentos de milhares de contratantes. Tá. Tudo bem, nós vamos seguir. Os pleitos merecem ser indeferidos integralmente. Tá. Os argumentos quanto à atipicidade e incompetência da Justiça Federal já foram apreciados por este juízo, tanto na decisão que decretou o sequestro, busca e apreensão e prisão preventiva, quanto na decisão que manteve decisão de segregação cautelar em sede de audiência, papapá. Com efeito, trata-se de mera reiteração de argumentos já analisados, não havendo nenhum fato novo apto a alterar a situação que ensejou as decisões de sequestro. Pois bem, aqui que me preocupa. O que eu entendi disso? Tá? Todo o argumento que foi feito antes foi reiterado. Tá? Foi reiterado aqui. Não se trouxe fato novo do tipo... Lembra que a gente estava discutindo se houve tentativa de apresentação de plano de ação, de estruturação da empresa, de remodelação do negócio, de tudo isso? Não. Então, assim, parece que assim, é tentar bater na mesma tecla. Tá? E essa tecla já se mostrou errada. E a gente fazer as mesmas coisas esperando consequências distintas, isso chama burrice. Tá? Então é esse o ponto. E aí, continuando aqui. Eu vou ler ele é 8 laudas, mas eu vou pular o que não importa. Quanto à alegação de que o juiz seria o irresponsável pelo inadimplemento e prejuízo para os milhares de contratantes, há de se fazer as seguintes ponderações. Primeiro, os requerentes alegam que possuem mais de 200 mil contratos. No entanto, não juntam aos autos, em nenhum momento, documentos de... Lembra que eu falei para vocês que ia ter que ter uma contabilidade? Quando eu coloquei no TAC? Exatamente. Não era 300 mil e agora eu também teve esse ponto, meu irmão. Foi muito bem lembrado. Ele fala o seguinte: não juntam nenhum documento de contabilidade ou outros elementos individualizando cada um destes contratantes, data dos contratos, valores envolvidos, pagamentos realizados, comprovante de recebimentos, enfim, nenhum dado fiscal ou contábil que se exige de empresas regulares, notadamente quando giram cifras que atingem altos valores, como é o caso. Gente, abrir a caixa preta é o resumo dessa história. Toda. É o que tem que ser feito. Que é aqui que está falando o Ministério Público. Assim, olha, eu só quero que abra a caixa preta. Por isso que quando a gente fez aquela proposta do TAC para poder resolver os problemas, a gente falou o seguinte: vamos nomear um cara que é perito em perícia em blockchain. Vamos nomear um cara que é um corpo, um comitê que traga a contabilidade. Tudo isso precisa ser nomeado. E não foi. E aqui ele reitera esses argumentos. E a gente vê umas contradições entre 200 e 300 mil. Assim, não é uma diferençazinha trivial, básica. Uma diferença significativa. Segundo, aí vem, ele continua. Ao contrário do alegado, a sócia, que é a avalista, eu vou me abster de falar o nome, que se encontra foragida nos Estados Unidos, movimentou altas quantias de criptomoedas, mesmo depois deflagradas as ordens de sequestro por este juízo. Neste sentido, transcreve-se trecho da manifestação exarada no evento 119 dos autos do pedido de prisão preventiva. O que está escrito lá? Que aí aqui a gente tem que ler. Segundo surgiram outros novos elementos aptos a reforçar a necessidade de segregação cautelar, tá? Aí nome da avalista, quais sejam a realização de diversos sucessivos saques nos dias 25, 26, 29 de agosto. O Gladson foi preso dia 25. Tá? O total de 4.330 bitcoins, que somam, ali ele fez uma conta, acho que daquela data, R$1 bilhão. Tá? Na cotação média de 31/8.
significa dizer que no mesmo dia e nos dias imediatamente seguintes à deflagração da operação policial, quer dizer, da prisão, que culminou na prisão do CEO, e o cumprimento dos mandados de prisão, a requerente, aí novamente a avalista, que se encontra em solo americano, atuou de forma decisiva, concreta e deliberada para sacar e dissipar mais de R$1 bilhão e assim frustrar as decisões de sequestro determinadas por este juízo. Frustrar. Então aparenta que não foi feito o sequestro, a constrição. Bacana. De fato, conforme juntado pelo MPF, no evento tal, foram identificadas palavras de recuperação no e-mail de Meirelles, tá? Que deram acesso a 7 carteiras diferentes após feita a recuperação das citadas carteiras. Também, como já informado, foi verificado que 4.330 bitcoins foram sacados, valor, e novamente, valor correspondente a astronômicos, blá, blá, blá. Os valores transferidos após a operação se deram para as seguintes carteiras nos seguintes dias. Aqui que é a mágica da blockchain. Meu amigo, se você fez uma transação ali dentro, tá ali. Não tem conversa. Não tem o que dizer. Não tem para onde fugir. Não tem como você falar que não. Tá lá, porque se você pega, por exemplo, as TXIDs, tá? TXIDs das transações e você coloca, você vai observar que aconteceu mesmo. Tá? Esse é o ponto. E tá aqui. Aí ele fala, finalizando. A defesa alega que tais valores, apesar de estarem sob custódia de Meirelles, não foram movimentados pela mesma. No entanto, documentos encontrados no e-mail de Meirelles e Gladson demonstram que pelo menos o endereço, aí ele faz o início do endereço, tá? Era de uso frequente pela dupla. Em e-mail enviado em 15/10, Meirelles cita o endereço para Gladson. Aí ele mostra aqui um print do e-mail. No mesmo dia, constata-se que Gladson solicitou à corretora Binance que o mencionado endereço fosse incluído numa Withdrawal Whitelist, lista de autorização para saque. Porque assim, quando você tem isso em uma exchange, faz uma movimentação de volume muito alto, a exchange tem cautelas de compliance que determinam que você necessariamente tem que deixar autorizado endereços que são seus mesmo, para não incorrer, tá? Nisso, de você não completar a transação, porque quando é movimentação muito alta, como é o caso. Então, assim, de fato era o endereço e ele junta um printzão aqui da Binance. Bacana. Outro e-mail, ainda mais recente, datando aí, ele coloca uma data, aí mostra um withdrawal também mostrando que aquele endereço de conta, houve um saque e esse endereço de conta foi para lá. Aí, por fim, tais documentos por si só demonstram estreita vinculação de Gladson e Meirelles com o endereço. Mas a quem pertenceria tal endereço? Tá? Oficiada a corretora Binance informou que o endereço tal pertence à própria, e aí negrito e sublinhado, a própria Meirelles, conforme o documento abaixo. Esse é o ponto. E aqui está os endereços, os e-mails, o CPF, o nome que está lá na empresa, nas exchanges, e o endereço mesmo físico. Tá? Isto é, e aí ele finaliza, no dia após a flagração da operação Cryptos, ele afirma que ela, como forma de ocultar ainda mais os proventos na cabeça dele, que aí a gente está falando dos crimes praticados, de posse das palavras que ela fez uma recuperação, palavra que é para poder recuperar. Se você, por exemplo, tem aqui os teus criptoativos numa hard wallet, supondo que isso seja uma hard wallet, uma carteira de Bitcoin, e você perdeu essa carteira, como aconteceu comigo, fui roubado, pegaram a minha carteira, tá? Vamos pensar assim, isso aqui é uma carteira, roubaram a minha carteira.
a grande sacada do criptoativo é que você tendo a palavra de recuperação, você pode comprar uma outra e recuperar o dinheiro. Não é igual o meu caso que eu perdi o dinheiro, perdi documento, perdi tudo. Já era. E ela fez utilização disso e recuperou lá fora. E aí aqui a questão. Tá aqui, ó. Endereço para onde foram enviados os recursos. E aí aqui tá o horário. Tá tudo aqui até amarelado. O valor 26. Cara, a maior transação foi no dia subsequente, dia 26, tá? E foi 128, 500, 200, 500, 500, 574, 269, 200, 1950 no dia 26, 1950, assim, uma pancada, isso é um absurdo de valor. Totalizando 4.300. Nota-se que as transações foram iniciadas na quinta-feira, dia 26/8, às 2h50, OTC, e numa questão de horas, as carteiras encontradas no e-mail dela foram esvaziadas. Os valores mais significativos foram sacados entre 2h50 e 7h40, mais ou menos 5 horas. Tá? 5 horas. 5 horas. Conforme disposto acima, a investigação já conseguiu apurar que o endereço que está rachurado em amarelo é de titularidade dela. Tá? Bacana. Por fim, convém registrar que a Binance enviou também dados de acesso à conta que Gladys mantém na corretora. E aí ele vai falar. Com efeito, ao contrário do afirmado pelos requerentes, as ordens de sequestro conseguiram atingir tão somente uma fração, que é o que nós estamos falando aqui. Uma fração dos valores totais disponíveis descobertos em postos investigados. Sendo relevante notar a alta probabilidade de haver gigantescas somas de dinheiro ainda sequer detectadas, tá? Pelos órgãos de persecução penal que podem estar sendo livremente operadas, sobretudo remotamente, por Mireles em solo americano. É o que está escrito. Quanto ao pleito de devolução imediata dos dispositivos eletrônicos apreendidos, as circunstâncias acima elencadas apontam o seu desaconselhamento, e não aconselhou, que era um parecer, tá? Mesmo que depois de espelhados, ao menos enquanto não concluída a análise do seu conteúdo para o setor pericial. Isto porque, como visto, Mireles, de posse de palavras de recuperação de carteira, conseguiu transferir remotamente a cifra bilionária assim. Tá? Enfim, e ele fala aqui até de onde foi, que foi em Kissimmee, que é Flórida. Tá aqui nesse documento. Bom, bacana. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Ela tem esse dinheiro, é o que tá falando, tá? É o que tá falando. E existe outra empresa operando lá fora? Ao que tudo indica, eles têm uma empresa em Londres, mas não sei se está operando. E tinha uma LLC, salvo engano, também nos Estados Unidos, mas não sei se está operando. Tá? Também não sei. Ninguém sabe. Ponto é, fato é. Fato é também que não apareceu nada relacionado a essa contabilidade que a gente falou de abrir a caixa preta e apresentar para os clientes a informação precisa, clara, adequada e ostensiva. Porque quem tem que passar isso não é o advogado, é a empresa. De quem que é a empresa? Dos clientes. É do advogado? Não é. Dos clientes que tem a representação pelo representante legal da empresa. Tá? Então, assim, gente, nós não sabemos. E aí entra naquela máxima, que eu quero que vocês saibam daqui. A gente volta no início da live, eu falando também de contemporizando com o caso de GAIS, de AS, de Atlas e tudo. Processos como esse são 3 anos pelo menos de briga. Tá? A maioria dos processos, por exemplo, o Atlas, estão em curso. Sua grande maioria em fase de execução, alguns, uma boa parte. Encontrou-se bens? Não. A polícia, no caso, por exemplo, o Atlas, não houve inquérito policial, ou houve inquérito, só que ainda está em andamento. São 6 meses de inquérito. Isso é muito pouco, como eu disse, são mais ou menos 2 anos de inquérito para depois desencadear uma operação. Depende tão somente hoje dos órgãos de persecução penal, que aí sim são as autoridades, de fazer alguma coisa. No caso, o Atlas em epígrafe. No caso da GAS, a
parte, vamos falar assim, boa, se é que podemos falar disso, é que houve uma apreensão, mas extremamente ínfima, perto do valor. Que a gente está falando de algo... Tá? Pequeno, vamos falar assim, se movimentou 38 bilhões, aí é uma conjectura, a gente está falando que tem 250 milhões, como foi falado, nós estamos falando aí de, sei lá, poucos por cento. Não se sabe. Não se sabe. Né? Então, o que eu acho que deve, assim, por parte de todo mundo, eu sempre dou, assim, falo as coisas dou minha cara a tapa aqui sempre. Meu irmão, as coisas têm que ser claras. Tá? O processo é demorado. Todo processo é assim. Todo. 3 anos, pelo menos. Mas muito mesmo. Não existem garantias em processos. O advogado, nesse caso, ele também não pode ser o algoz, porque quem tem o poder de mando é quem manda. Você só pode mandar em algo que você é dono. O advogado é dono, meu amigo. Pode deixar o miserável, vou deixar gravado. Filho de mamãe boa. Sensacional. E aí, assim... Essas tecnologias quebrando a galera. Aí é o seguinte... 38 bilhões, quando eu falo movimentação, é o que ela movimentou. Uma coisa é que uma empresa movimenta, uma coisa é que ela tem de caixa. Se o dinheiro pode ficar com o governo... Gente, o judiciário tudo pode. No Brasil, no judiciário, tudo pode. Eu sempre falo isso. Tudo é possível. Eu falo... E assim, eu não tenho político que me representa, mas depois que... Desculpa, tá? O Lula foi solto de tudo e tá vindo o candidato a presidente, que o vice é o Alckmin, até onde eu sei. Cara, você fala, você eram uns caras que se matavam, agora tá junto e... Cara, é tudo meio estranho o negócio, sabe? Tá ouvindo? É por causa do Wi-Fi, gente. Estão ouvindo? Desculpa. Caramba. Tá ouvindo? Ouvindo? Alô, alô? Vamos ver se voltou. Bom, não sei. Cara, não sei. É Wi-Fi, gente. É Wi-Fi daqui. Eu tô no hotel, né? Eu tô... Não sei. Depende muito, oscila. Então, assim... O judiciário é tudo muito incerto. Quem te fala que é certo, você desconfia. Até para quando você for contratar profissional, saiba disso, saiba que você está assinando também. Porque contrato tem que ser cumprido. Tanto para uma parte como para outra. O direito, ele nasce para cada um. Cada um tem o seu direito. Tá? Se o Wi-Fi é ruim aqui, cara, nesse hotel, meu hotel é em cima, cara. Eu acho que o sinal é ruim. Tipo, o sinal de internet, que eu tô com um chip daqueles que busca outro chip, é uma lereada que eu não entendo muito isso não. Tá? Enfim, pois bem. Saibam disso. E tem uma coisa também que eu queria falar relacionada a processo. Meu irmão, toda ação tem sucumbência. O que é sucumbência? É o risco, tá? Quando você não ganha a ação, de você pagar o advogado da parte que ganhou, tá? Isso é do judiciário. Ah, por que é assim, doutor? É porque é o que é. Tem tanta coisa no Brasil que é o que é e eu não entendo. Que se eu pudesse, tivesse ao meu alcance, eu mudaria. Meu Deus, mudaria fatalmente. A gente vê boas práticas aqui fora. Nada no judiciário. Um acordo com o MP pode ser rápido. Nada no judiciário é rápido, meu irmão. Seria ótimo se fosse rápido. Por quê? Quem é advogado aqui vai me entender muito bem. Se o negócio acaba rápido, a gente fica com a demanda para acabar rápido. A gente não precisa ficar tocando processo por anos, 3 anos. Se a gente pega o valor que se cobra, vamos pegar um exemplo. 4 mil de um caso. Se você pega 4 mil e divide por 36 meses, que é o prazo de duração do processo, pelo menos, ou 20 meses, você vai ver uma conta de R$200 por mês. Isso é taxa de manutenção pura. Não tem muita conversa. Tá? Então, assim, esse é o ponto.
onde o cara mais ganha ali no final, ele também tem que sustentar a equipe, todo mundo, tá? Agora, taxa média de congestionamento de processo é de 7 anos, tá aí o Rabai falando. Rabai é um grande advogado, o maior respeito por ele. E é lento mesmo. Só que aí é o ponto que é o seguinte, a gente tá chegando vamos falar assim, numa questão muito importante. Muito importante. Ninguém tem interesse que... Primeiro, a empresa vai fazer alguma coisa? Vai responder os clientes? Deixa eu ver aqui. A Custosas, deixa eu ver aqui que o... Só um pouquinho, gente. Boa noite, doutor. No caso da gás, eu pô, óculos que eu tô velho, já me ajuda aí. Não acha que a forma mais rápida, menos custosa, seria um acordo da gás com o MPF? Sim, é esse um ponto. Esse é um grande ponto. Esse é um grande ponto. O que me preocupa com esse parecer, é o que eu falei para vocês. Gente, apresentou os mesmos argumentos. Os mesmos argumentos. Isso vai ter resultado diferente? Não. É o que eu venho falando para vocês há muito tempo. Tem que ser cobrado da empresa. O que está acontecendo? O que está sendo feito? Isso tudo tem que ser falado. Esse é o ponto. Por quê? Não dá só pra gente ficar... se ela disse que tem um valor para pagar todos, tomara, meu irmão, é o que todo mundo quer. É assim, todo mundo ganha na história. O advogado que patrocinou a ação, todo mundo quer. O cliente que vai receber. Aí, compra mesmo, irmão. A gente tem que mostrar o que a gente... as conquistas nossas, miserável. Não tem problema, não. A gente tem que servir de bom exemplo. Porque eu não tive isso, não. A gente trabalha muito. Trabalha 12 horas. O dinheiro que tinha na mão da Mineses não vai pagar, né? A Mineses não paga porque não quer. Lá fora, operando com o nosso dinheiro só no cofrinho dela. E aí é que eu venho falando. No TAC, na proposta, é abrir a caixa preta. Abrir a caixa preta dizendo para o Ministério Público, falando o seguinte, meu povo... Tá aqui, MP, eu tenho como pagar. Porque você pega aqui, o que o MP está pensando? Se você se ponha como Ministério Público, tá? Se ponha como Ministério Público, principalmente. Se você tem alguém que movimentou no dia subsequente, dia seguinte, 4.000 e tantos bitcoins, você não acha que ele está achando que tem dinheiro e deve estar em algum canto que eles não estão falando? Sim. Ele não quer ver isso? Quer. Para quê? Para que possa se liberar, até mesmo para que volte a funcionar eventualmente na forma correta. Está apresentando isso? Não. Não. Tem que apresentar. Tem que mostrar. E aqui, por que que... E aqui casam as coisas. Casam as coisas. Casam as coisas. Veja. Por que está pedindo os contratos agora de vocês? Isso, no mínimo, mostra uma desorganização. Desorganização em que sentido? Cadê os contratos? Uma empresa tem que ter o balanço dela. Tem que saber quem são os clientes, tem que ter um banco de dados, tem que ter estudo. Tá? Tinha que ter isso em nuvem. Tinha que ter isso em nuvem. E não tem. E ele está pedindo para ver. É simples o que está acontecendo. Tá simples. Tá simples. E a ação, o que acontece? O que está acontecendo também? Toda ação são caminhos que eu falo o seguinte, que vocês têm que seguir sempre. Caminho civil e caminho criminal. Caminho civil e criminal, eu sou civil. Acompanhamento criminal, a parte da criminal, você tem que executar o que você encontrou na parte civil. Porque tem que executar em algum lugar. E por isso que a civil é importante tanto quanto. Tanto que quando teve nos autos criminais, a juíza falou o seguinte: escolha
local, o caminho correto, o expediente correto. Que tem como você chegar lá por meio da civil. Por exemplo, o caso da Endio. Chegamos lá, Artemio já recebeu? Não, mas a gente já chegou e fez apreensão. Quando tem isso, tá bom, tá bacana. Mas só que é tempo, gente. É uma merda quando o judiciário demora. É ruim para todo mundo. É ruim para qualquer advogado. Qualquer advogado. Qualquer pessoa. Todo mundo quer receber. Cara, se ninguém quer ficar 4, 3 anos aguentando bucha. Ninguém tem paciência disso. Eu não tenho. E isso que você está falando aí do INSS, também concordo. Cara, todo mundo que mexe com cripto, ele tem essa visão. Tá? E assim, esse é o problema. Nós temos isso. Nós temos essa questão, esse problema muito do Brasil mesmo. Isso não é nosso, não é um problema só de morosidade. Nós somos um país burocrático. A gente é feito para travar. A gente é um país que não é amigável para relações. Tem tudo isso. Isso é em rankings, em scores que existem. Olha aí, ó, deve existir contrato nas nuvens. Essas coisas, cara, assim, meu irmão, que você fica pensativo que você é um ser racional. Vê só. Pô, se eles assinavam o DocSign negócio, como é que ele não tem um contrato, a segunda via? Por que não vai lá e pega? Aí tem que jogar mais um encargo pro cliente. E por que não informa? Não é todo mundo que usava assinatura digital, mas tá, então era obrigação da empresa ter as contas auditadas e ter os dados. Tem que ter. Olha, ó, a Michelle falando, me pediram os meus 7 contratos físicos, não passei, quase uma... ó, porque o banco de dados com quase uma década... Esse é o ponto, gente. Eu acho que assim, e resumindo a nossa história, nosso bate-papo, que já vai dar 1 hora. Tem que tomar muito cuidado com as coisas. Nenhuma ação no Brasil, nada que a profissão Ô Larissa, minha amiga, um abraço, monstra. Toda ação no Brasil, ela é muito incerta. O Brasil é muito incerto. Nós vivemos num país que ele é assim, absolutamente. E aí a gente tem que saber de tudo que acontece. Que um processo tem custo. Que tem sucumbência, que eu já falei. Que são anos aí, pelo menos 3 anos. Que cada tribunal é de um jeito. Que cada ação tem uma diferença. Fala assim, já vi várias vezes, gente. Uma ação parecidíssima aqui. Aqui dá uma coisa, aqui dá outra. Por quê? Às vezes até no mesmo juízo. Vai ter colega que já sentiu isso na pele. Agora, dizer que não tem... Porque assim, estão pagando advogado tem que ser pago mesmo. Isso não é problema. Estão pagando de alguma forma. Estão pagando outros setores sensíveis. Com que dinheiro? Essa é a pergunta. Com que dinheiro? E o que é essa pergunta, que é onde está o dinheiro e o que aconteceu com o dinheiro, é o que todo mundo quer saber. Que é abrir a caixa preta. Ponto. Tem que abrir. Porque se não abrir, não tem como viabilizar nenhuma tentativa de acordo com o Ministério Público Federal. Absolutamente. Absolutamente. Não tem como. Não adianta falar pra vocês, eu não fico aqui enrolando ninguém, não. Às vezes, assim, muita gente conta a novidade de Bangu. A Larissa... Larissa, olha a tua alcunha, minha amiga. Você já virou, como é que fala? Bedel do Bangu. Já tá direto lá em Bangu, minha amiga. Pelo amor de Deus, olha que o pessoal tá falando de ti. Então, assim, gente, o culpado nunca deve ser quem tá lhe ajudando. Tem que ser cobrado. Não é uma questão de botar lenha na fogueira. Nada. É simplesmente falar assim, ó, vamos ver o que está acontecendo e o que deve ser feito, quais são as propostas de solução. Ponto, é isso aí. A gente ficar batendo em tecla de problema, não vai resolver nada, amigo. Bata na solução.
o que pode ser feito. O que eu posso fazer daqui para frente? Não existe... os prejudicados sempre são os clientes. E sempre leiam. Leiam o que vocês estão assinando. Leiam contratos que vocês estão firmando. De tudo na vida. For contratar um advogado? Também. Tudo. Tá lá. O contrato tem que ser cumprido para todo mundo. Todo mundo. Olha, seu cachorro é igual ao meu, igual, mais bonito. Eu não entendo se as contas não estão molecadas. É esse o ponto também. Gente, essas dúvidas que vocês têm, não pense que eu também não tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Qualquer ser humano que raciocina, você fala, caramba, Viviane, não sei, de acordo com o MP, não é comum o Ministério Público propor por ele acordo, tem que vir um ato, um elemento volitivo, uma vontade por parte da empresa, passar por ela, para poder fazer. É porque não deixou continuar mantendo os contratos como vinham pagando mesmo o Gladson preso. Esse é um ponto curioso também. É um ponto curioso. Só que aquela questão. Falou, Matheus, vai com Deus. Vai na sombra. Então, assim, esse é um ponto, tá? Moçada, não dá. Não dá pra entender, não dá pra... Assistir, Vivian, assistir. É bizarro aquilo ali. Eu vou falar, mas isso merece um dia pra eu comentar. Porque não dá pra falar tudo hoje aqui, não. Hoje eu tinha essa questão do desabafo que eu fiz, e eu queria falar pra vocês como funciona o judiciário mesmo, pra vocês entenderem. Todo mundo tem que saber disso. Pra contratar um serviço, se alguém for fazer ação com quem quer que seja, tem que saber que funciona, tem que saber que é demorado, tem que saber que não é garantido, tem que saber que tem custo, tem que saber que tem sucumbência, tem que saber que tem honorário, tem que saber o que tá assinando, é tudo isso. Falei isso tudo. E, porra, bicho, me fala de picanha não, velho. Puta que pariu, bicho, eu tô na... Se algum miserável, quando eu chegar no Brasil, me mandar trazer queijo e pão, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Eu quero carne. Nossa senhora, nossa comida não tem igual, não. Existe, não. Teve escritório que fez contrato com o Gladson preso, escritório que proibiu os contratos com ele preso. Não entendi, moçada, que é isso não. Até agora não mostraram vontade de ajudar os clientes, esse é o ponto. Marcela, deixa eu ver, derrama no tapete, então coloca tudo no ventilador. Pois é. Doutor, quando eu estivessem bloqueados, o MP já não tinha divulgado também, porque não divulgar isso? Eu acho assim, o Ministério Público, se tivesse bloqueado 38 bilhões, meu irmão, já teria aparecido. Porque seria o maior arresto cautelar da história do Brasil. Qualquer promotor teria aparecido isso. Acho, né? Esse é um ponto. E finalizando com essa questão também de tantos outros casos. Me revolta ver também, ao mesmo passo, caras como Rodrigo Marques, que está solto, que ainda nem tem um mandado de prisão preventivo, que não tem nada, que tá por aí, que lesou tanta gente quanto não, porque GAS consegue ser muito maior ainda em termos de clientes lesados. Assim, GAS é algo absurdo de grande. Agora, tantos outros casos que, vamos dizer assim, estão aí sem nada. Se eu vou pra Argentina comer carne, realmente a Argentina foi o melhor lugar que eu comi mais barato carne na vida. O lugar bom e barato é ali. Tive lá, o último Réveillon que eu passei foi lá. Foi lá. Doutor, fala quem está pedindo os contratos. Eu não sei, minha amiga do sítio, vou falar pra ti assim, não sei, mas estão pedindo, tem muita gente que está falando que está sendo pedido. Esse o ponto, que por mim, o Leozão, já teria aparecido, cara, eles têm que mostrar isso para vocês, E a bronca agora para janeiro,
é essa. É transparência com os clientes. Transparência com os clientes. Vocês têm que cobrar isso. Sempre falei assim, falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. O Uruguai também é fantástico, conheço também, Chile também. Prefiro na escala, tá? Prefiro Uruguai, Argentina, Chile. O MPF ele não tem essa obrigação, Léo. Quem tem que falar isso é mesmo que é assim, a empresa, o MP tá fazendo o trabalho que ele acha que deve ser feito. Cabe agora à empresa fazer algo pelos clientes em razão do que está acontecendo. Não somente com relação a todos esses fatos que apareceram e vieram à tona. Tentativa, acho que de homicídio, prisão preventiva. Isso aqui é uma coisa que eu vou deixar para outro dia, porque é coisa demais. Vivian mandou uns negócios meio bizarros também. Tem umas teorias aí que você fala assim, cara, isso aqui faz um pouco de sentido, porque, é muito ilógico, não bate com o tempo, foge, é bizarro. Deixa eu ver isso aqui. Enfim. Então, gente, eu queria só finalizando aqui, que já são 11 horas. Faça o que vocês acharem que o coração de vocês deve fazer. Desejo a todos, se eu não falar, que eu acho que provavelmente esse ano em live eu não vou falar, que depois é Natal, Réveillon. E vou estar no Vaticano. Vou orar por todos, como eu venho fazendo. Cada igreja que eu passo, para todos os clientes meus e não meus, para todo ser humano, até mesmo aqueles que querem causar intriga. Eu não sou uma pessoa ruim, não levo rancor de ninguém. Eu vou acender uma vela em cada igreja. Foi uma coisa que toda igreja que eu estou indo, e aqui não são poucas, eu estou acendendo isso e fazendo uma oração. Tiro uma parte do meu dia para fazer isso, para agradecer a cada um de vocês por tudo. Não esqueci da minha promessa do chocolate, tá? Quando eu for na Suíça dia 1º eu vou comprar. Não, vai ter o sorteio. Não sei como ainda, mas vai ter. Fica de boa. E assim, porque entra a Siri, tá, gente? Desculpa, ele entra a Siri e aí dá uns problemas. Não sei o que é não. Quero que vocês saibam o seguinte. Lutem, tenham sempre no seu advogado escolhido, qualquer pessoa, um amigo. Não é uma pessoa que é inimigo seu, não. Não é ele o culpado. Tem todas essas coisas, vocês já estão abrindo, estão com a cabeça aberta, sabendo como é que funciona o Poder Judiciário, sabendo que é uma luta que eu venho falando. Quantas vezes vocês já ouviram falar, Artemio, 3 anos. Quantas vezes? Vocês me perguntam, 3 anos. É uma briga longa. Fiquem em paz, e eu vou rezar sempre, que é o que eu posso fazer por aqui, que é o que eu venho fazendo, tentando informar de alguma forma, compartilhando esse meu período, que para mim está sendo legal, muito fantástico. Poderia ter sido melhor? Pode, mas se Deus deu esse probleminha que aconteceu agora, de perder carteira, de ser furtado, de tudo, porque eu posso carregar providência divina. E compartilhar minha lua de mel. Tem muita gente que vai dar dor de cabeça. Tem, normal, faz parte, a gente consegue lidar. A gente não pode abaixar a cabeça. É pra frente que se anda. Certo sempre que o melhor vai ser o amanhã. Nunca duvidem disso. Se aconteceu de estar todo mundo aqui hoje, é porque encaminhou-se para isso. Vou deixar minhas orações a vocês. Farei isso no Vaticano. Vai ser um sonho realizar, estar ali. Cada um com sua religião. Eu acho que Deus é para todos, Deus é um, independentemente de sua crença. Eu sou católico, sempre falei isso, não tem problema com nenhuma religião, com ninguém. E vamos sempre fazer um culto à riqueza, ao sucesso, à prosperidade. Que vocês sempre sejam mais prósperos, que vocês sempre tenham sucesso na vida de vocês, saúde principalmente. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Já dizia um grande amigo meu, um youtuber aí, o Edilson Lauro. Fiquem em paz. Era o que eu tinha para falar para vocês. Isso me faz bem. Falar com vocês me faz bem, porque eu desabafo. Hoje, assim, eu saio muito leve, porque aconteceu isso comigo mesmo. Não tem por que falar que não. Mas saibam sempre, eu sempre falo assim, eu pego uma coisa ruim e eu tento canalizar para um lado positivo na vida. Sempre fui assim. Até nas piores adversidades, nas piores coisas, eu tento olhar um lado positivo. Nos problemas tem um lado positivo.
E é uma coisa que eu quero ler para vocês. Só quem está aqui até o final já está, que é do Invictus, que é uma parte que eu sempre falo no início, que é: não importa o quão estreito o portão, o quão repleto de castigo a sentença, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. A gente sempre pode mudar. Sempre. A gente sempre pode ir atrás, a gente sempre tem que acreditar na gente. E acredito em vocês. Sempre. Nada aconteceu por acaso comigo, foi sempre muito planejado, trabalhando. Estudem. Isso aqui ninguém tira. É seu, para sempre. Até o dia que Deus nos chamar. Que o dia vai chegar, esse dia para todo mundo. Não fiquem colocando, se apegando no problema. Pensa no que você pode fazer daqui para frente para solucionar o problema causado. Sempre isso. E vá atrás. Não deixem de fazer as coisas por vocês como cidadão. A gente é muito o que é porque a gente não reclama, porque a gente não vai atrás, porque a gente não tem esses momentos, ninguém está sozinho. É o que eu falo para todos, e aí a filosofia africana. Finalizo com essas palavras. Ubuntu a todos. Sou quem sou, porque somos todos nós. Vão em paz. Que Deus acompanhe vocês. Muito obrigado por essa hora de vocês, pelo carinho de vocês. Vão acompanhando, vai ter o sorteio sim, vou fazer as coisas. Me divirto com as perguntas que vocês podem fazer o que quiser. Aqui, cara, aqui já é várzea, aqui é tranquilo. A gente tá aqui, ainda vou fazer a minha live do Boteco do Artêmio. Hoje eu tô já é uma pré-live. Aqui tá no boteco, ó. Aqui do hotel, cara, na melhor parte. Vou fazer isso sim. Aí nesse dia a gente vai conversar como fora profissional, tem que falar isso mesmo. E que vocês tenham um Natal iluminado em família. Vocês não perderam, podem ter perdido o dinheiro. Procurem como solucionar, mas não perderam o principal, a riqueza. Mas qual a riqueza? Que está aqui, ó, e é no coração. Vai em frente. Vai em frente que nada para. Nada para, só Deus. Vamos em frente. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até mais. Vou fazer minha live do boteco daqui a pouco. Vou acabar minha cervejinha. E até mais, meu povo. Vai ficar salvo. Só se der algum problema aí na minha conexão, eu vou apertar aqui e deixar salvo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.